avô, Deus dos meus pais. Deus que eu sirvo desde a minha mocidade. Deus que se revelou a mim em sonho. Deus que se manifestou em Jesus, seu Filho. Pronto. Resolvi tudo. Você precisa saber quem é seu Deus. Tem que saber a história do teu Deus. O Deus Criador, o único Deus que fez o povo de Israel passar no meio do Mar Vermelho, abriu as águas, o povo de Israel passou a pé enxuto. O Deus que te livrou da morte, o Deus que te trouxe aqui hoje, o Deus que mandou Jesus à terra. Tem que ter endereço, meu filho. Pode ficar, eu oro para Deus, porque tudo é Deus, a energia é Deus, o passarinho é Deus. Não, meu filho. Hello, não. Acorda. Não, porque Deus é uma energia. Não, querida, energia é energia, Deus é Deus. Deus se manifesta de várias maneiras, mas a energia não é Deus, a árvore não é Deus, o passarinho não é Deus, você não é Deus. Como assim eu não sou Deus? Eu cresci acreditando que eu era Deus. Não, Deus habita em você, mas tu não é Deus, tu é criatura de Deus. Sabe, queridos, precisamos gritar durante o clamor. Gritar por socorro ao Senhor. Precisamos recordar o que Deus fez na nossa vida. E o salmista estava indo muito bem, recordando canções, recordando, mas ele começa: será que o Senhor vai me rejeitar para sempre? Ele começa com autocomiseração, com pena de si mesmo. Ó vida, ó azar, será que Deus vai me rejeitar para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor. Desapareceu para sempre o seu amor. Acabou-se a sua promessa. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso. Em sua ira, refreou sua compaixão. Já sei, Senhor, a causa do meu sofrimento é que a mão direita do Altíssimo não age mais em meu favor. O salmista diz isso e peca. Porque quando parece que você não vai mais dar à luz, quando as contrações que seriam assim, como é que é o nome daquilo que o Emerson tem que botar sempre o óleo lá em casa? Quando você vai abrir a porta. Obrigada. Quando as dobradiças do seu útero espiritual parecem que não estão mais funcionando, parece que a porta do teu útero espiritual não está mais funcionando e não vai abrir, parece que aquilo emperrou. Só tem um jeito, meu querido: recordar, clamar ao Deus que abriu o mar vermelho, ao Deus que te livrou da morte, ao Deus que muito já fez. Não atravanca na hora de dar a luz, que é pior. Começa a clamar e lembrar do quanto Deus já fez. Não empaca no meio do caminho, na dúvida, no meio do parto, no meio da luta, quando o sonho parece que morreu, quando parece que nada mais vai acontecer, quando parece que você não vai conseguir. Ora, e começa a lembrar que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo Deus que vai te fazer dar à luz aquilo que Ele te ajudou a gerar. Será que o Senhor vai me rejeitar para sempre? Não! O Senhor não está te rejeitando. O Senhor não virou o rosto para você. O Senhor não está te abandonando. Recorde no meio da dor, recorde, e de repente o salmista diz assim: recordarei os feitos do Senhor. Ele acorda. Que tem uma hora que a dor é tão intensa, que você precisa parar de lutar com Deus. Tem uma hora que você precisa deixar de contar com a mão humana, deixar de contar com o teu jeitinho, com o outro que vai te ajudar, com o fulano que vai arrumar a peixada, com o outro que vai arrumar o não sei o que lá para você. Você precisa deixar de contar com o que é natural. Existe um momento, querido, minha querida, que você só vai conseguir romper com o que é sobrenatural. E no momento do parto, tem uma hora
que é só você e Deus. Tem um momento do parto em que você diz: Senhor, eu guardei esse sonho esse tempo todo aqui. Ele amadureceu dentro de mim. Eu guardei esse sonho aqui. As minhas dobradiças funcionaram a partir do 8º mês, aquelas contrações espontâneas que não fazem mal a ninguém, que vão colocando o neném no lugar, de cabeça para baixo, no lugar certo para nascer. Aquelas contrações que a perna fica meio gelada, né? Esquisita. A lombar já não é mais a mesma. Você começa a sentir que está na hora. E aí começa a ficar mais sem jeito para dormir. As contrações não te deixam esquecer que a hora do parto está chegando. As contrações, as cólicas, o mau jeito, a falta de sono, a irritabilidade. Então, sai para lá, marido, estou irritada. E começa a ficar... Tem gente que está grávida emocionalmente, espiritualmente. Ninguém está entendendo que a pessoa está gerando, a pessoa está irritada. A pessoa está com algo tremendo dentro dela, parecendo que vai romper. Está borbulhando. Fica esquisito mesmo. Fica irritado, precisa clamar, corre para o altar, começa a recordar, começa a crer, vai acontecer. Deus já fez isso antes, não é a primeira vez que eu dou a luz com o Senhor. Deus já me levou por esse caminho, eu já dei a luz outras vezes, Deus já me mostrou outras coisas, outros sonhos já aconteceram. Eu preciso recordar. Se você parar no caminho, quem vai fazer o trabalho por você? No meio do caminho é preciso coragem. Na hora do parto é preciso coragem. A dor do parto é a dor boa. É a dor que faz nascer. A dor do parto anuncia a revelação. A dor do parto anuncia a manifestação de Deus sobre a terra, em mais um sonho, em mais uma criança, em mais um ato, em mais uma conquista. A dor do parto precede uma grande realização. E com a bênção de Deus, vem aquela coisa bonita, gostosa, rechonchuda. Que pode ser uma criança, pode ser um sonho, pode ser um contrato, pode ser um emprego, pode ser um casamento, pode ser a restauração de um casamento, pode ser uma família que estava despedaçada, que você gerou em oração, e parece que na hora que ia nascer, a dor ficou pior, a afronta ficou pior, a situação ficou muito pior, mas as suas tramelas lá, não é como é que eu falei, dobradiças, as suas dobradiças estão funcionando. A dor está apertando. Mas Deus vai romper as águas a seu favor. Quando eu estou nesse momento terrível, e eu sou uma geradora, geradeira é ótimo. Uma geradora, eu adoro gerar, eu gero várias coisas ao mesmo tempo. Quem me conhece sabe que eu sou inquieta. Eu começo a pensar numa coisa, eu estou pensando em outra. Eu tenho gêmeos, muitos gêmeos na minha barriga. Eu sou do tipo que pensa numa coisa, pensa noutra coisa, pensa noutra coisa, pensa noutra coisa. E os gêmeos são de idades diferentes. Eu estou sempre em trabalho de parto. Eu estou sempre orando. Eu estou sempre dizendo, ai Senhor, e agora? E esse? E esse? E esse? Ó, não esquece desse, Senhor. Mas tem mais esse. Eu tenho tantos sonhos. Quanto mais sonho, mais agonia. Quanto mais projeto, mais dor. Quanto mais desafio, mais inquietação. Mas você prefere ficar aí? Não quer gerar nada não. Ah, sofre tanto. Depois nasce, dá um trabalho. Abençoa tanta gente. Você entende que eu estou falando de maneira figurada? Você entende, né? Então, quando chega essa hora em que eu estou com esse monte de coisa rompendo dentro de mim, projetos, sonhos, gerando,
a gente fica sensível. Ai, meu Deus, eu não sei o que vai ser. Aí eu começo a recordar. Fernanda, como é que foi que Deus fez lá no começo? Aí tem umas fotos que eu gosto de pegar. Bota aí, Rebeca. Pode apagar a luz aqui. Tem umas fotos que eu gosto de pegar para ver. Aí eu pego a minha caixa, vou para o meu quarto e começo a chorar. Aí o Espírito Santo fala, lembra desse dia? Quando você achava que nada ia acontecer? Essa aqui é a minha avó, meu avô, que eu sempre conto. Essa aqui sou eu com 9 anos. E aqui eu sei muito bem quem é o Deus dos meus pais, dos meus avós. Aqui foi o primeiro almoço que eu fiz, pastor Emerson. Nosso 5º andar sem elevador. Lá em Vicente de Carvalho. Olha que beleza, viu, gente? Ah lá, eu dirigindo louvor na comunidade de Vila da Penha, noiva do pastor Emerson. Eu não sabia o que ia acontecer nesse dia. Era tão importante para mim dirigir louvor na igreja. Eu não tinha oportunidade e me deram a oportunidade. A igreja era muito famosa, tinha muitos CDs e de repente, passa, Rebeca. Eu fui ungida, ministra de louvor da igreja. Olha como é que Deus fez. Lá no começo. Olha que coisa linda. Eu aqui, a Aline Barros aqui. A gente ministrava lá de baixo, a igreja cheia de bandeiras de missões. Olha como é que foi o começo. E a gente estava gerando, a equipe de louvor da época. Tantos amigos. Pode ir passando. Minha primeira viagem para os Estados Unidos, minha mãe, meu pai, meu sogro, minha sogra, eu, o pastor Emerson. Primeira vez que nós saímos para o exterior, os pais foram levar a gente. Primeiro DVD gravado ao vivo, o Apenas um Toque. Foi impressionante a experiência. Depois o Profetizando as Nações. Pode passar. Depois o DVD Cura-me, quando eu pude colocar arte dentro do DVD, arte de teatro, encenação. Depois os CDs de ouro e de platina. E a gente consagrando aqui na IBC Barra. Olha a IBC, gente, o palco pequenininho lá na casa de festa. Pode passar. Depois nossa viagem internacional para Londres, com homens de Deus que eu sempre admirei, pastor Ademar de Campos, pastor Massal, a Cristi. Eu dizia que era um avião cheio de tubarão e eu uma tubaroazinha de aparelho. Cheio de homens de Deus tremendos que eu ouvi a vida inteira. Ali a gravidez do Isaac. 2 crianças eu perdi antes do Isaac. 2 crianças eu perdi depois do Isaac. Aqui a gravidez da Laura. Tantas coisas que o Senhor fez. Pode passar. Aqui o Isaac, no dia que ele foi apresentado ao Senhor, ele está na cesta de oferta, gente. Aqui a Laura nascendo, gente. Olha só. Aqui a gente. Aqui a indicação ao Grammy. Olha eu, pastor Emerson. Que chique, pastor Emerson. Coisa linda. Pode passar. O DVD Glória Henrique foi um outro desafio enorme. Só Deus sabe quantas gestações e quantas dores de parto, naturais e espirituais. Como é que você está hoje aqui? Como é que você chegou aqui hoje? Queria um tangedor, por favor? Tome seu posto. Como é que você está aí? Porque quando o salmista diz: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em toda a tua obra e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagres. Mostra o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgatastes o teu povo e os descendentes de Jacó e de José. Agora vem a parte que eu quero que você pegue para você. Uma chave espiritual nessa noite. Você que já identificou a tua dor, por que você está assim? Por que está tudo esquisito? Você está gerando um novo tempo? Você está passando por uma mudança? Você está gerando várias coisas ao mesmo tempo?